Bem-vindos à Sala Precisa. Eu sou a Gil. Eu sou a Laura. E esse é o nosso podcast. Bom, gente, antes de qualquer coisa, antes da gente começar, vamos combinar aqui uma honestidade básica com quem tá ouvindo a gente, você que tá aí do outro lado. A verdade, ela dói, mas é a verdade. Se você disse, não, eu nunca mexo no celular enquanto assisto um filme, você mentiu, porque com certeza, nem que seja, sei lá, seu celular vibrou com uma mensagem, isso vai te tirar sua atenção. Sim. E mentiu com convicção ainda, porque hoje o filme mal começa, o celular já tá ali do lado, respirando. Porque isso virou hábito, não exceção. E, gente, é muito normal. Eu acho que a gente pensou nesse tema porque um dia eu virei pra Laura e pro Kenji, que acho que foi... Que filme que foi? Eu tava assistindo? Batalha lá, pós-batalha. Uma batalha após a outra. Aquele lá do Leonardo DiCaprio, né? Porque eu tô fazendo maratona Oscar. Porque esse ano vai, gente. Todo ano eu prometo que eu vou assistir todos os filmes. Assim, não tudo, porque é muita coisa, né? A gente não vive disso, então não dá. Mas pelo menos eu gosto, quero, né? Pretendo assistir todos de melhor filme, todos melhor filme internacional. E também o diz ator e atriz, porque às vezes eu acho que tem filme que não é indicado nessas categorias, mas são indicados pela atriz e pelo ator, inclusive coadjuvante também. Então, eu acho que vai, hein, Laura? Não sei pra você, mas pra mim tá indo por enquanto, porque eu já tinha assistido vários ano passado. Então, esse ano faltou praticamente, acho que 2 de melhor filme, só o internacional, que ainda falta alguns, assim, mas enfim. Eu tô assistindo esse filme, A Batalha Após a Outra, todo mundo sabe, a gente vai comentar até mais pra frente sobre isso, que é um filme longo, difícil, né, quem não curte o gênero é mais difícil ainda. Pra mim, por exemplo, foi muito difícil, apesar de, a gente viu, tá ganhando muitos prêmios, vai levar algum Oscar aí com certeza, então é um filme bom, mas eu não gostei. Eu acho que eu não gostei pelo fato de que eu assisti em casa, eu levei 3 dias pra assistir esse filme, porque, gente, eu dormia, eu falei, nossa, não tô conseguindo prestar atenção nesse filme, e o que distrai? O celular, e é aquele filme que se você mexer no celular, você perdeu, então vai ter que voltar. Eu ficava voltando. Chegou uma hora que eu cansei, não quero voltar, não quero mais entender esse filme, não quero mais assistir esse filme, quero acabar esse filme. Então, pra mim, a minha experiência não foi legal. E é isso, gente, não tem, pra mim, é um hábito, é difícil. É difícil um filme hoje em dia, por causa de tudo também que tem acontecido, um filme te prender. Então, ele tem que te prender ali no início, senão, pra mim, pelo menos, já desfoca ali minha atenção. A não ser que eu esteja no cinema, né? Daí é diferente. Então, comigo, eu senti, depois que você comentou isso daí, eu senti que, assim, eu também, hoje em dia, gente, eu tô demorando muito pra assistir um filme, principalmente por causa do cansaço, né? Porque a nossa rotina, né? A gente trabalha, infelizmente, não temos só o podcast, nós temos outros empregos também, e a gente, tipo, chega cansado em casa, e eu, assim, tô assistindo o filme, sei lá, 3 dias eu assisto o filme, ou uma semana eu fico assistindo o filme, mas com o filme, eu vou ser sincera que eu não sou, assim, de tanto de pegar no celular, porque eu sei que eu sei que vai acabar, né? É, tipo assim, é uma história, uma linha contínua, né? Então vai acabar. Mas eu faço isso muito com série. Série eu faço faço direto. Agora com filme não faço. Só que assim, eu fico fazendo também igual você, assim, de tipo assim, o filme não me pegou, eu fico assim, eu não quero mais saber desse filme, eu quero só terminar logo. E pra mim foi assim com Pecadores, né? É porque eu ainda não assisti Uma Batalha Após a Outra. Boa sorte, hein? Depois você vai me falar. E eu assisti Pecadores e pra mim foi muito assim, sabe? Eu ficava me coçando pra não pegar no celular, porque, tipo, eu não queria prestar mais atenção. Eu falava assim, gente, chega desse filme, não aguento mais. E eu queria pegar no celular, só que, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, isso é uma coisa minha, sabe? Eu consigo ter esse autocontrole, mas é só quando é filme. Porque série, tipo, nossa, qualquer coisa, é série, é novela que eu tô assistindo, sei lá, qualquer outra coisa, eu fico mexendo no celular, né? E depende da série, né? Porque, assim, tem umas séries que é meio difícil, se você não prestar atenção, você perde. Mas principalmente porque eu consigo ouvir inglês e consigo entender, então eu comecei a criar esse hábito muito ruim, né? Mas é um hábito que todo mundo tem. E é exatamente esse hábito que está por trás de uma fala recente, né? Do Matt Damon, que fez a Gil trazer esse tema pra gente conversar também. Que durante a divulgação do seu novo filme, Dinheiro Suspeito, que é o novo filme dele, abriu um debate enorme. Segundo ele, plataformas como a Netflix pedem que os filmes repitam a trama ao longo do roteiro, porque as pessoas simplesmente não estão prestando atenção o tempo todo. Sim, e quando a gente fala repetir a trama, não é só aquele resumo
no começo do episódio, do filme. É o diálogo explicando o que acabou de acontecer. É um personagem dizendo em voz alta o que ele tá sentindo, o que ele vai fazer. É uma narrativa que não confia mais no silêncio, nem na imagem, nem na memória do espectador, porque ela pressupõe distração e constrói a história em cima disso. Então, se você tá olhando no celular, você vai estar ouvindo pelo menos, e ouvindo, o cara vai estar falando o que ele tá sentindo. Então, você não precisa ver a expressão dele, o que ele tá fazendo de expressão, diferente do filme Ainda Estou Aqui, né, que se você ficar mexendo no celular, a atuação dela é muito expressão, então você vai perder o filme inteiro. E aí que vem a pergunta, né, que incomoda a gente, que faz a gente levantar aquela grande interrogação na cabeça. Se isso é cuidado com o espectador ou preguiça narrativa. Se a gente olhar para produtos brasileiros, isso não é novidade. Porque a novela sempre teve repetição, reprise de trama, personagem recapitulando o conflito. Porque, gente, pra mim, toda novela da Globo é a mesma trama. Não sei pra você, Laura. Mas assim, não muda nada. Tem casamento no final feliz, alguém morre, tem um assassino. É sempre isso, a vilã ou o grande vilão. Não muda, só muda os personagens, talvez a cidade, mas assim, só. Não, eu sou bem noveleira, gente. Inclusive, tava assistindo novela um pouquinho antes da gente começar a gravar esse episódio. Mas eu acho que, tipo assim, sim, as narrativas, elas são iguais, elas são bem parecidas, tanto que eu assisto também novela fazendo outras coisas junto. Mas hoje em dia as novelas estão diferentes, elas estão com bastante coisas novas, vários temas dentro do tema principal. Mas sim, o tema principal sempre foi clichê, mas tem muita coisa nova entrando e tá bem legal que a Globo tá, tipo, mudando muito o pensamento deles. Ai, que bom. Então, só que antes, isso era pensado pra quem perdia um capítulo. Agora parece pensado pra quem tá vendo, né? Mas não tá vendo ao mesmo tempo. Tipo, por exemplo, o Kenji, gente. Ele é uma prova viva desse episódio. Nossa, o maior exemplo disso. Sim. Kenji, não mata a gente quando você estiver ouvindo o episódio, tá? Em dedicação a você esse tema. E a própria dinâmica do Globoplay reflete isso, porque, igual a Laura falou, você vê a novela, série, documentário, é tudo pausável, retomável, com resumo embutido, é tudo entregue hoje em dia pra você que fica mexendo no celular. Sim, ou tipo fazendo qualquer outra coisa, né, fazendo, sei lá, suas atividades da casa normal, mas você tá assistindo a televisão. É tipo, que nem, por exemplo, a gente que também, eu gosto muito de fazer isso, de assistir o YouTube, né, e deixar as coisas no YouTube rolando, enquanto eu faço outras coisas, né, então hoje em dia tipo, as novelas, os filmes, as séries, eles estão começando a virar esse YouTube também, né? E ninguém aqui tá julgando, tá? A gente faz igual, eu não sou... É claro que eu não faço no nível do Kenji, mas todo mundo faz isso, mas isso muda a forma como a história é escrita, né? Olha o BBB aí, né? O programa acontece 24 horas, só que ninguém acompanha tudo. Eu sou exemplo disso, porque a maioria hoje em dia assiste pelos cortes no Twitter, no Instagram, no TikTok, tá em todo lugar. E eu não assisto, mas eu sei tudo o que tá acontecendo no BBB. Não tem como você não saber. Eu vejo no Twitter a galera falando, vejo no TikTok, o Kenji, né, sempre tá atualizando a gente sobre o que tá acontecendo no BBB. Então, assim, mas quem que fica vendo o programa 24 horas? Não tem, não sei, deve ter algum aí fanático por Big Brother. Mas a gente sabe de tudo mesmo sem assistir. Tem, eu acompanho, gente, eu tô assistindo só alguns dias também o Big Brother à noite, né? Mas como eu sei que, por exemplo, a Globo, ela, né, manipula muita coisa, assim, então ela coloca só os recortes que ela quer colocar no ao vivo. Então, assim, tem um influenciador que chama Luscas, que ele fica 24 horas assistindo BBB, e ele é sempre na época de BBB que ele fica viciadão, assim, em BBB, sabe? O resto do ano ele descansa, ele faz outras coisas. Aí chega janeiro, o BBB, ele volta, nativo. É verdade. Mas, assim, o meu já virou, tipo assim, já virou minha rotina, sabe? Eu chego da escola, do meu trabalho, na hora que eu tô almoçando, eu deixo ali o celular ligado nos stories dele, porque ele já tá fazendo plantão. Então, ele já tá me atualizando de tudo que tá acontecendo. Então, assim, e olha que louco, o programa, esses dias eu até tava vendo sobre isso, o programa, ele é muito pensado pra isso, gente. Eu tava vendo que eles, teve até boatos de que eles conversam, boatos não, porque isso daí já faz um tempinho que tá confirmado, né? Que eles conversam com a galera, porque tem umas horas que eles entram no confessionário que a gente não sabe o que acontece. Eles cortam a câmera, né? E falam que o programa, ele já é pensado pra tudo isso, que
eles conversam com a galera, que existem frases de efeito, cenas que viram clipes, eles colocam, por exemplo, a cena principal da edição desse ano, porque a Ana Paula, no primeiro dia do programa, ela chegou e falou que eram Jogos Vorazes. Aí por quê? Pegaram isso e agora toda semana eles fazem uma edição, tipo assim, com cenas e cortes voltado para Jogos Vorazes. Eles colocam a música, eles colocaram o símbolo dos Jogos Vorazes, né? Tipo assim, era uma serpente e uma outra que eu não lembro o que era. Então, assim, tipo, sabe? Eles colocam as pessoas certas pra ter conflitos, né? Tudo bem que tem edição que não dá certo isso, mas os conflitos fáceis de resumir. Então, é uma narrativa feita pra circular em pedaços, né? Pra você ficar fácil de você se atualizar. E aí a gente começa a esperar tudo isso, né? Do filme, da série, da experiência no cinema, que é uma coisa que tá me incomodando muito. A gente já vai falar sobre isso. Sim. E esse tipo de escolha não surge do nada. Olha aí, muitas séries populares do streaming hoje. Emily em Paris, eu acho que é o maior exemplo, funciona quase como audiolivro ilustrado. Você pode assistir dobrando roupa, fazendo skincare, olhando stories. E ainda assim você sabe exatamente quem se apaixonou por quem brigou, quem mudou de emprego. Nada fica subentendido por muito tempo. Alguém sempre explica. Porque, gente, também a trama não muda, né? É a mesma coisa sempre. Ela vai encontrar alguém, ela sempre vai se dar bem no trabalho, ela vai ter uma ideia genial do trabalho. Eles vão mudar de cidade, aí vai acontecer algum draminha, ela vai chorar, vai brigar com a amiga, vai brigar com o namorado, vai ficar com outro namorado, vir e volta indo e o Gabriel tá lá ainda apaixonado por ela. É a mesma coisa e realmente você sempre sabe o que vai acontecer. Se você piscar por uns segundos a mais, dar um cochilinho e acordar, você ainda vai saber o que tá acontecendo. Bom, isso aparece também em produções maiores, né, de fantasia ou ação. Por exemplo, em séries como The Witcher, né, conforme as temporadas avançam, a própria narrativa parece assumir que você pode não lembrar quem é quem ou qual é o conflito central. Então ela repete alianças, objetivos, ameaças, tudo verbalizado, né? É o famoso relaxa que a gente te explica de novo em algum momento. É uma série aí que eu parei de assistir, não vou assistir não. Você continuou, Laura? Eu não, Não sei se tem alguém ouvindo que é fã, né? Teve a troca de atores aí, mas enfim, nem sei como ficou, não me interessa. Eu só vi a primeira temporada e pra mim já bastou. E o curioso é que isso cria um tipo de obra que funciona mesmo sem ser vista completamente. Você pode acompanhar pelo som, pode perder 5, 10 minutos. O filme ou a série continua acessível. Igual eu falei, né? Pode dar aquela cochilada, acordar e aí alguém vai explicar o que tá acontecendo. E isso do ponto de vista de mercado é genial. Só que do ponto de vista artístico, é discutível. Porque quando tudo é feito para sobreviver à distração, algo se perde, né? Filmes mais densos que exigem atenção contínua, como, por exemplo, Oppenheimer ou Assassinos da Lua das Flores, que até hoje eu não consegui assistir esse filme. Eles passam a ser vistos como difíceis, longo demais, cansativos, né? É que assim, pra mim é cansativo por causa da minha rotina, gente. Mas eu acho que se eu trabalhasse com isso só, eu ia conseguir assistir de boa, sabe? Não só porque eles são confusos, a galera acha isso, mas porque exigem algo que virou raro, né? Que é a presença. Não é cansativo, ele só não te permite ir checar o Instagram a cada 3 minutos, ou sei lá, tipo, ver uma mensagem no WhatsApp e parar o seu pensamento, né? O seu cérebro pra poder ler aquela mensagem e interpretar. Porque senão você vai, já era, você perdeu todo o foco do que você tava vendo na TV. Por isso que eu vi Oppenheimer no cinema, porque certeza que se eu assistisse em casa, eu não ia prestar atenção no filme. E eu assisti Assassinos da Lua das Flores, gente, é incrível, é sempre o filme do Leonardo DiCaprio. Eu não gosto dos filmes que ele faz, eu não sei o que acontece, não sei, não vai. Alguns filmes vai, mas esse aí que ele tá fazendo atualmente, não vai. Eu levei 3 dias pra assistir esse filme também em casa. Gente, não dá, é aquele filme que não dá. Se você pegar no celular, você não vai entender nada mais do filme. E realmente a galera reclama. Eu vi muitas pessoas reclamar hoje em dia da duração de um filme. Eu gosto de filmes longos. Não vou falar que eu não gosto de Oppenheimer, quase 3 horas. Mas assim, tem uma... Pra mim, eu estou percebendo hoje em dia, pra mim faz muita diferença assistir no cinema em casa. E aí vem a parte que dói, gente. Porque esse negócio de checar o Instagram vazou pro cinema. Chegou lá. Pessoa que não consegue ficar 10 minutos sem olhar no celular, leva esse hábito pro cinema.
Infelizmente. Gente, eu tô me incomodando tanto com isso ultimamente. Tipo, eu não sei se eu tô virando uma pessoa assim, falar, nossa, mas você é muito tiazona véia, chata. Mas, tipo, sei lá, parece que, não sei, as pessoas no cinema estão me irritando tanto ultimamente, tanto. E é tanto que toda vez que eu vou no cinema, eu já vou me preparando, porque eu sei que alguma coisa vai me irritar, sabe? Se não é o problema na projeção daquele cinema daqui de Tapetininga, é alguma pessoa, ou alguma criança, ou algum adolescente, ou alguém que, tipo... Nossa, teve uma vez que eu fui, gente, que tinha duas meninas, elas tiraram uma selfie com puta de um flash do meu lado. Nossa, eu fiquei tão possessa, Não acredito. Que sem noção. Muito sem noção, as pessoas... É bem essa frase mesmo, as pessoas perderam completamente a noção de como se comportar dentro de um cinema, gente. Aí nasce, né, a figura do espectador que acha normal isso daí, responder mensagem no meio do filme. Ou que nem um dia o Kenji falou que tinha um cara do lado dele no filme, no cinema, que o cara deixou o filho dele em outra poltrona, aí ele sentou do lado do Kenji e ficou lá mexendo no e-mail, respondendo, tipo, trabalhando. Fala assim, meu querido, se você vai no cinema, você tem que dar um pause no seu trabalho. Tipo, se você não pode dar um pause no seu trabalho, então não vai no cinema. Isso que eu ia falar pra ele. Ai, meu Deus do céu. Então as pessoas estão pensando assim, porque em casa pode, né? Eu acho que, tipo, daí no cinema pode também. Então em casa você pausa, você comenta, você levanta, você volta, você faz tudo que você quiser. Você passa mais pra frente, você coloca no 2 vezes pra assistir, se você quiser. E tem cada vez mais gente dizendo que as pessoas simplesmente não sabem mais se comportar em salas de exibição. E isso, tipo, eu acho que tá começando a se espalhar, é tipo um vírus, assim, sabe? Que tá se espalhando pra teatro, porque eu vi bastante gente reclamando, por exemplo, de Wicked, né? Que, inclusive, a minha amiga foi ano passado assistir Wicked antes de sair a segunda parte no cinema. E ela falou assim, gente, a galera tava cantando junto no teatro, sabe? Tipo, assim, é absurdo. Parece que eles estavam achando que tava, sei lá, no Lollapalooza pra cantar junto. No show, né? Não é show, gente. E tipo assim, teatro é um lugar de silêncio, porque o som reverbera muito. Então você não pode, sabe? Então, ai, meu, gente, eu fico muito possessa com essas coisas. Não, e aquele dia, a gente, na sessão do Marte Supreme, tinha uma galera na nossa frente, Sim, conversando como se tivesse numa sala alto pra assistindo caramba. na sala, entendeu? Da casa deles. Conversando sobre o filme, tipo, oi? Ai, gente. Só que no cinema, você não é só você. É uma experiência coletiva. É um pacto ali silencioso. E quando alguém quebra isso, a experiência de todo mundo em volta é afetada. Gente, atrapalha demais. Você vai no cinema porque você quer assistir um filme em silêncio. Só que hoje é meio difícil, né? Impossível, na verdade, né? Até lembrei de uma situação que eu tava conversando hoje de manhã com os meus alunos. E as minhas alunas vieram perguntar se eu já assisti aquele filme A Empregada. Daí eu falei que ainda não, né? Aí elas falaram, estavam contando pra mim que elas foram no cinema. E elas falaram assim, professora do céu, é uma pegação dentro daquele filme. Tipo assim, parece que os adolescentes e os casais estão indo pra ver esse filme só pra se pegar dentro do cinema. Ela falou assim, nossa, foi muito... Ela falou assim, e olha que as minhas alunas, né, tipo, são adolescentes e tal. Elas falaram assim, foi muito desconfortável, muito esquisito, tipo, sabe? Porque ela falou assim, tava todo mundo se pegando e a galera, sei lá o que tava fazendo, né? Se era só se pegar mesmo que eles estavam fazendo. Porque, tipo... Ai, que horror, gente! Porque, tipo, o filme, eu falei assim, por isso que eu não gosto desse filme, por isso que eu não gostei muito desse filme, né, da ideia dele. E eu já tô com ranço Não tira, não pega ranço do filme, pega ranço não, da então, Sydney, porque o livro não é assim. Tá. Eles fizeram isso por causa da atriz, da Sydney. Então, aí eu falei pra minhas alunas, eu falei assim, mas meninas, eu já tô com ranço da Sydney Sweeney aí, né, desde a época das primeiras polêmicas que saiu na época da segunda temporada de Euphoria. Eu falei, daí rolou uns outras polêmicas, com aquela questão do comercial do jeans, eu tive que explicar tudo. Jeans, né? Eu tive que explicar todo esse rolê pra minhas alunas, porque elas não sabiam, né, todo esse rolê. Daí ela virou meio que um símbolo sexual. Então, assim, os caras, acho que eles devem levar as namoradas, sabe? Tipo, e devem amar esse filme, porque as minhas alunas falaram que o filme, ele é um pouco assim, sabe? A Sydney Sweeney nesse filme, ela é bem sensual, assim, né? Então, isso também é uma coisa, né, que, tipo, me incomoda. Me incomoda também, gente. Porque, assim, quando eu lembro na minha época de adolescente, quando você ia em date, hoje em dia eu não sei se tem mais isso, mas você ia em date, você ia no cinema. E aí, no cinema, você beijava o cara que queria te beijar no cinema. Mas, gente, não. Eu odeio ir em date no cinema. Se eu vou em date no cinema, eu vou pra assistir o filme. Não venha tentar me beijar, que você não vai me beijar no cinema, não. Eu tô assistindo o filme. Não me incomoda. A não ser, sei lá, que seja um filme que você não
tipo assim, que nem você ia assistir um filme do The Rock. Ah, não, então eu nem vou, entendeu? Então vamos em outro lugar, né? Vai gastar dinheiro. Se eu paguei pra assistir o filme, eu vou assistir o Mesmo filme. que seja do The Rock. Depois a gente vê o que a gente faz. E, gente, isso não é falta de educação isolada, é hábito que foi aprendido, né? Que nem a gente tá falando. O streaming ensinou que você pode pausar, voltar, sair da frente da tela, comentar a cena, principalmente, né? E multitarefar. Então, assim, as pessoas estão levando isso. Então, isso não é uma coisa isolada, é uma coisa que nem eu falei, parece um vírus que tá se espalhando. Que horror, hein? Talvez por isso tanta gente tenha desistido do cinema. E não é só pelo preço ou conforto, mas pelo ambiente. A gente fez muitos episódios reclamando do preço do cinema, mas acho que eu consigo relevar hoje em dia, Laura. Porque pra mim, eu estou prezando muito ir no cinema assistir um filme, porque o fato também de que eu presto mais atenção no cinema do que em casa, porque eu sei que em casa eu vou mexer no celular. Mas agora é o ambiente que tá afastando as pessoas, porque o comportamento de casa foi transportado para um espaço que nunca foi pensado para isso. Você não pode levantar toda hora no cinema, sair e voltar, porque, gente, tem muita gente que faz isso me incomoda demais. Por que você veio no cinema, então? Por que ficar levantando, dando risada, conversando? Ai, sério, me irrita, viu? E aí surge a pergunta que dá mais trabalho responder, né? A culpa é dos streamings ou a culpa é nossa? Também acho que é um pouquinho difícil a gente assumir, né? Então, as plataformas, elas moldaram esse comportamento ou apenas responderam a ele? Porque, no fim, o algoritmo só reage ao que a gente faz, né? E talvez o ponto central não seja dizer que o cinema tá morrendo ou que o streaming estragou tudo. Talvez o ponto seja admitir que estamos vivendo uma crise de atenção e que ela impacta não só o que consumimos, mas como convivemos enquanto consumimos. Assistir sempre foi mais do que passar, né, conteúdo pela retina. Sempre foi um exercício de foco, de escuta, de silêncio. E talvez o debate mais honesto hoje em dia não seja sobre telas grandes ou pequenas, mas sobre o quanto a gente ainda consegue ficar com uma história até o fim. Então, fica aqui uma reflexão pra você que tá ouvindo a gente. Quando você assiste um filme, você tá realmente assistindo ou só acompanhando enquanto faz outra coisa? Tem muito filme que eu fiz isso, Laura. E depois eu paro pra pensar e falo, nossa, mas o que aconteceu naquele filme mesmo? Eu não lembro. Não lembro, porque eu não prestei atenção. E eu queria deixar também um apelo, gente, do fundo do meu coração. Por favor, não seja essa pessoa que tira foto no cinema com flash ou que fala no cinema. Por favor. Ah, eu tiro foto do cinema. Não me xinga, Não, Laura. eu tiro também. No início, mas tem uma sem noção, né? Não, com flash. Não, com flash. A gente tira sem flash. Eu também tiro sem foto flash, do cinema. né? Mas eu tiro sem flash, gente. Tipo assim, é no começo, sabe? Depois eu guardo o celular e pronto. Mas por favor, não sejam essas pessoas que ficam o filme inteiro tirando selfie, né? E fica tirando foto. Ou fica filmando, porque já teve uma pessoa uma vez que fez isso do meu lado, que ela ficou filmando um tempão o filme, né? Hoje em dia não tem mais isso. E quando a gente vai no cinema, né? Também fica aqui pra você. Você aceita esse pacto coletivo de atenção ou leva o sofá, o celular e o streaming junto? Vamos ser todo mundo honesto agora, né? A Netflix não acordou um dia e falou, vamos piorar os filmes? Não, isso aconteceu porque a gente deu esse feedback pra eles, mesmo que inconsciente. Então ela respondeu o nosso comportamento. Atenção fragmentada gera roteiro fragmentado, por isso que a galera vive reclamando dos filmes da Netflix, que são uma bosta. Sim. Por quê? Porque ninguém presta atenção. E a resposta a essas perguntas talvez diga mais sobre o futuro do cinema do que qualquer decisão da Netflix. Então fica o convite pra vocês, na próxima ida ao cinema, precisamos ligar o modo avião, nem que seja por 2 horinhas, gente. Vocês aguentam, vocês são fortes, vocês conseguem. O TikTok vai esperar, o Instagram, o WhatsApp, seja o que for, eles vão esperar você, assim que você sair do filme, você pode fazer tudo que você quiser, você pode postar a foto, né, você pode subir a foto nos stories falando que você assistiu, mas guarde esse momento, tipo, pra você prestar atenção e absorver tudo aquilo que você tá assistindo. Bom, a gente falou tudo isso e você ouviu enquanto fazia outra coisa, certeza. Porque todo mundo que escuta podcast que eu conheço, escuta enquanto tá trabalhando, enquanto tá cozinhando, enquanto tá passando roupa, fazendo skincare, e tá tudo bem. Só que no cinema, desliga o celular, gente, por favor, e presta atenção no filme, porque a experiência de assistir no cinema, não sei você, Laura, não sei você que tá me ouvindo, mas pra mim é uma das melhores experiências. Eu adoro assistir um filme no cinema. É muito diferente do que você assistir em casa. E você poder ir assistir no cinema é muito bom. Sim, não, eu concordo com tudo. E eu amo também ir no cinema.
E se você tem alguma coisa pra acrescentar, alguma coisa também pra reclamar de alguém que te incomodou no cinema também, deixa aqui nos comentários aqui embaixo ou lá no nosso Instagram, @salaprecisapodcast. Espero que tenham gostado desse episódio e já sabe, né? Até o próximo. Tchau, tchau!